protestos reúnem multidão nas ruas de todo o Brasil. General Vilas Boas afirma que a população pede socorro às Forças Armadas. E deputado pede à PGR investigação sobre a viagem de Lula ao Egito. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. No dia da proclamação da República, manifestantes protestam contra o resultado das eleições de 2022 e ministros do Supremo Tribunal Federal em diversas regiões do país. Foram organizados grandes atos em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os manifestantes se reúnem em acampamentos próximos a bases militares. O quartel-general do Exército Brasileiro, na capital federal, o Círculo Militar, na região do Ibirapuera, na capital paulista, e o Comando Militar do Leste, no estado fluminense, possuem as maiores concentrações de pessoas. Manifestantes dizem que há uma ditadura do judiciário. Em Brasília, os grupos exibem cartazes com os dizeres Supremo é o Povo e SOS Forças Armadas. A esplanada dos ministérios está ocupada e a Praça dos Três Poderes segue fechada. É justamente por Brasília que a gente abre o programa de hoje com a análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Ervas roucas das ruas, de novo, assustando os políticos, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, a foto da esplanada dos ministérios vazia, completamente vazia, e da Praça dos Três Poderes abandonada é fake. Não chega a ser uma falsa foto, mas é uma foto ideologicamente mentirosa. Isso porque houve uma mudança do local de manifestação. Primeiro, assustados com o que viria, e isto era previsível, né? Os comandantes aqui da Praça dos Três Poderes decidiram cercar todo o ambiente ali, da esplanada dos ministérios, do Congresso Nacional e da Praça dos Três Poderes. Funcionários faziam malabarismos para chegar ao trabalho. Era difícil estacionar, todos os estacionamentos estavam cercados, congressos cercados com cercas duplas, assim como o Supremo e Palácio do Planalto. Passava ninguém. E é uma via de escoamento muito importante daqui do Distrito Federal. Desde as eleições, todo esse complexo está cercado. E aí o povo é como a água, flui exatamente por onde tem que ir. Há um descrédito na justiça e há um descrédito na representação do Congresso Nacional. Por isso mesmo, os manifestantes foram por onde eles acham que encontram uma possibilidade de saída: as instituições militares. E aí todos foram para o QG, o quartel-general do Exército, né? E chegando lá, montaram barraca, e os caminhões foram chegando, que não puderam ir para a Praça dos Três Poderes, foram interceptados bem antes, né? Então lá se transformou no grande centro. E lá é enorme, é onde os militares fazem manobras, fazem desfiles militares, e foi muito bem aceita lá a manifestação aqui em Brasília. E a gente viu isso aí pelo Brasil inteiro, né? As manifestações sempre procurando exatamente as instituições militares. De novo, o estranhamento, e eu estranhei quando não vi lá nenhuma liderança, nenhum deputado ou senador, e cumprindo a máxima, que já falamos aqui nos Pingos nos Is, de que o povo perdeu o respeito, ou seja, a esperança pelo Congresso, ou seja, pela área política, que é o simbolismo do Congresso Nacional, e perdeu também o respeito pelo Supremo e pela Justiça. Daí a procura, não só aqui no Brasil, mas no país inteiro, pelas instituições militares. Eu acho que o mundo é realmente movido à crença, é uma abstração. Tudo que você vê só existe porque você acredita. O dinheiro seria um pedaço de papel se você não acreditasse no valor ali de face e de compra daquela moeda, daquele papel, né, que é um papel. E assim eu vejo hoje que o Supremo Tribunal Federal se transformou num monte de tijolos, mármores bonitos, rampas e vergalhões. Nada mais do que isso. Não é mais aquela instituição que gerava aquele respeito e que tinha todo aquele poder, e o poder que emanava exatamente da crença, ou seja, do povo brasileiro. Então, esta é a dura realidade do poder aqui em Brasília, viu, Vitor? Agora você, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown.
boa noite, meus queridos colegas de bancada, boa noite toda a nossa audiência. Supremo é o povo, que frase bonita. Já houve uma época nesse país em que as pessoas temiam opressão dos militares e esperavam justiça dos juízes. O que aconteceu para que a situação hoje esteja completamente invertida? O que o povo está buscando nas ruas, eu conversei com muita gente, eu converso com muita gente, não é intervenção militar nem golpe de Estado. O povo busca duas coisas. Primeiro, esclarecimentos sobre as eleições, e há muitos a serem dados. Segundo, ou até principalmente, respeito à Constituição. E o que é que o povo está recebendo como retorno a esses pedidos que ele faz? Ameaças, sarcasmo, deboche. Mas não há artigo da Constituição que proíba o povo de pedir o que ele quiser. Na verdade, é o contrário, a liberdade de expressão dá até o direito de algumas pessoas reivindicarem o que se chamam de pautas lunáticas. Por exemplo, durante toda a minha vida, eu vi comunistas indo às ruas pedindo ditadura do proletariado, que para mim é uma pauta lunática. Agora, a pergunta mais importante e que merece reflexão é a seguinte: se um cidadão acredita que existem problemas de evidências de problemas graves nas eleições, o que ele deve fazer? Calar a boca? Mas cala a boca já morreu. A gente ouviu isso de uma grande autoridade, a justiça do país, há pouco tempo. O que esse cidadão deve fazer? Engolir em seco, ir para casa, ficar caladinho e deixar o jogo correr normalmente? Nem protestar mais ele pode? Olha, vale a pena lembrar aquela frase da filósofa objetivista Ayn Rand. Você pode ignorar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de ignorar a realidade. E você, Fernão Lara Mesquita, suas impressões, Fernão, sobre esses atos que marcaram esse, já dá para dizer, histórico 15 de novembro de 2022, o aniversário da proclamação da República, com atos pelo país. Boa noite para você, Fernão. Boa noite a todos. Eu acho emocionante, né, de ver o Brasil inteiro despertado e persistente como ele tem sido, e continuo achando uma pena que eles estejam no endereço errado, né? Se eles estivessem há 15 dias cercando o Congresso Nacional com essa força e essa persistência, esse jogo já tinha virado, né? O brasileiro ainda não se deu conta da natureza da democracia, né? Na democracia, você não pede nada ao seu representante eleito, você manda ele fazer uma coisa ou outra, entendeu? E é isso que esse pessoal devia estar fazendo na porta do Congresso, né? Mandando esses caras fazerem aquilo que eles são pagos para fazer, né? Sob pena de caírem fora, de sofrerem as consequências imediatas. Tem que ser na base da exigência, né? A democracia e a noção de representação são conceitos hierárquicos, né? Onde o representado manda no representante, né? E para ter uma democracia representativa, você tem que ter essa noção de mando. Enquanto o brasileiro não tiver isso, ele não vai poder sonhar em ter uma democracia real. É isso aí. Vamos às nossas bases nos Estados Unidos, é isso? Vamos lá com o Coronel Gerson Gomes, primeiramente. Boa tarde, Coronel. Acho que a gente está sem o Coronel, ou foi só um probleminha de áudio? Posso chamar de novo, então? Acho que estava fechado o microfone aí, Coronel. Boa noite, boa tarde para o senhor. Vamos lá, isso mesmo, aqui é boa tarde e agora sim, começamos a nossa base do ponto de vista de fora do país, olhando para o Brasil. Eu creio que as redes sociais, elas estão no centro de toda e qualquer análise que tem que ser feita desse movimento. Em primeiro lugar, nós observamos que o Fernão pergunta, ou se pergunta, e também o Zé Maria também faz essa colocação do porquê que as manifestações não estão lá na Praça dos Três Poderes.
As redes sociais, elas mostraram para muitas e muitas pessoas, e o brasileiro se organizou, se informou politicamente e evoluiu muito nos últimos anos. E percebe que houve aqui nos Estados Unidos uma manobra midiática em torno daquele evento que ficou conhecido como 6 de janeiro, né, de 2021, e no qual aqueles manifestantes que estavam ali também numa praça, muito semelhante até, com algumas semelhanças até a nossa situação no Brasil, porque o presidente Trump discursava em uma extremidade, longe da Câmara dos Deputados e do Congresso, e, no entanto, havia uma multidão próxima ao Congresso. Essa multidão acabou invadindo o Congresso, o vice-presidente Mike Pence estava presidindo a cerimônia. Então, aquele ato foi muito explorado e se tornou um caso de mídia. O brasileiro, ele pelas redes sociais, eu percebi muita gente dizendo que não poderia cair nessa armadilha. Então, eles se voltaram para as unidades militares. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eles chamam pelas Forças Armadas, e esse paradoxo que o Mota muito bem levantou, né, que já houve tempo em que eles clamavam para se livrar da opressão, né, do poder militar, e, no entanto, nesse momento, eles se voltam para as unidades militares em busca de liberdade. Também as redes sociais fizeram com que os brasileiros olhassem para o nosso entorno geopolítico, e nós temos ditaduras muito próximas. Nós temos a ditadura na Venezuela, que já transferiu para o Brasil uma quantidade imensa de refugiados que nós conhecemos, inclusive alguns deles estão ali em Brasília. Nós temos uma ditadura também na Nicarágua, muito conhecida e compreendida. Eu dei algumas dicas até em alguns programas anteriores sobre aquela questão da hidrelétrica lá de Tumarim, BNDES, Queiroz Galvão. E também o brasileiro fica muito preocupado não só com esse entorno geopolítico em termos de comunismo. Hoje eu fui ao meu mecânico aqui na Flórida, é interessante que ele me perguntou exatamente isso, que o receio dele é que o comunismo chegasse no Brasil. E, ao contrário do que as pessoas pensam, ou muitos tentaram vender essa narrativa, o comunismo, as ações socialistas estão no nosso entorno, fazendo um estrago muito grande, e a população tem receio disso. Esse nosso primeiro giro, análise inicial aqui do Paulo Figueiredo. Em outro ponto do solo norte-americano, não está hoje na Flórida aí, né? Perto do Coronel, né, Paulo? Está em Washington, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos meus companheiros de bancada e boa tarde também a você que nos assiste em casa. Eu estou aqui com um cenário um pouquinho diferente, no quarto no hotel aqui do ladinho do Capitólio, que o Coronel Gerson estava falando agora. Estou aqui em Washington, D.C., na capital americana. Vamos falar um pouco mais sobre o que eu vim fazer aqui também, mas acompanhando com enorme atenção a belíssima manifestação do povo brasileiro. Não sou só eu que estou acompanhando, tem muita gente aqui tem me perguntado sobre a forma como o povo brasileiro tem se manifestado. Muita gente vendo a forma como o povo recebeu os ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova York. Isso gerou bastante atenção aqui das personalidades, dos políticos americanos, congressistas com quem eu conversei, e também as enormes manifestações que se tornaram rotina no Brasil. É interessante dizer que isso não é algo tão comum aqui nos Estados Unidos, né? O povo aqui vai às ruas, como foi no que chamaram de Million MAGA March, né? Mas que não tinha nem perto de 1 milhão de pessoas, talvez 50, 100 mil pessoas. E claro, no dia que gerou também, que o Coronel Jefferson estava falando bem, a famigerada, o 6 de janeiro, que gerou a entrada das pessoas no Capitólio, né, com direito à infiltração de agentes, inclusive agentes que ninguém sabe até hoje, porque não foram investigados de onde vieram, quem eram aquelas pessoas, as pessoas que efetivamente perpetraram a invasão do Capitólio, aquelas que as pessoas veem no vídeo, quebrando janela, forçando a entrada no prédio do Capitólio. Essas até hoje não foram identificadas e não foram processadas. Quem foi processado foi um bando de tiozinho, apoiador do Donald Trump, que foi convidado pela polícia do Capitólio a entrar dentro do prédio. E isso foi uma lição, aquele dia foi inédito, e foi uma lição muito grande para o mundo inteiro, né? De como não cair numa cilada, numa armadilha. E por isso a população brasileira tem recorrido a quem ela sabe que não vai traí-la. E quem é essa instituição? Ora, você levante
todas as pesquisas de opinião, e você vai ver que as Forças Armadas... Perdão? Quer que a gente segue por aqui, Paulo, ou dá pra continuar? Você que sabe. Certo. Vai lá. Muito frio aqui e muita chuva. Imagino. A população reconhece que as Forças Armadas, em todas as pesquisas de opinião, são a instituição mais confiável e mais respeitada do país. E isso, infelizmente, não se reflete nas demais instituições. Você tem um executivo que está no momento de transição e um presidente que, nesse momento, está muito reservado, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Não sei se era o momento do presidente estar tão reservado assim, porque a população está precisando e está carente de uma orientação, mas entendo alguns dos motivos. Nós temos um Congresso que está acovardado e é cúmplice dessa situação na qual nos encontramos. Muitos dos problemas que nós estamos vivendo agora têm ou a leniência e a passividade do Congresso Nacional, ou mesmo a atividade direta do Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi autor de alguns dos problemas que nós estamos vivendo no Brasil, quando, por exemplo, rejeitou a PEC do voto impresso, ou quando reforçou e autorizou a prisão do Daniel Silveira, ou quando, ainda neste momento, na figura do presidente Arthur Lira, não rejeita a censura feita aos parlamentares. Então, o Congresso ele tem que ser responsabilizado também pelo que está acontecendo. E, claro, o principal autor dessa balbúrdia, desse caos institucional que nós estamos vivendo nesse momento, é o Poder Judiciário, que trouxe para si mesmo poderes que não estavam previstos na Constituição e tem avançado sobre os direitos humanos e as liberdades individuais de uma forma que o Brasil não via, pelo menos, há umas 4 décadas. E, na verdade, de uma forma que talvez o Brasil não veja há muito mais tempo do que isso, mas nem de perto há 4 décadas. Então, a população vai para a porta da força, do poder de fato, né? Não do poder de direito, mas do poder de fato, e onde a população entende que ainda está a maior reserva moral e patriótica do Brasil, que são as Forças Armadas.